Prontinho, agora nós estamos com a aula sendo gravada. Então, olha só, novamente, boa tarde para quem chegou agora. Para que não tenha dúvida em relação à utilização do RI, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou compartilhar minha tela, vou pegar um exercício da própria lista 1, tudo bem? Que ficou a proposta para vocês fazerem, e vou resolver com vocês. E vou mostrando para vocês os possíveis erros que podem acontecer na hora de a gente programar voltado para os testes do RI, tá bem? Eu vou pedir só um minuto para vocês, que eu vou abrir aqui e vou compartilhar a minha tela com vocês. Prontinho. Confirmem para mim se vocês estão vendo a tela do RI. Sim, obrigada, Gabriel. Eu vou desde o início, então. Se caso alguém teve algum problema para acessar a lista, vocês já verificam como fazer também, ok? Então, eu vou na minha página inicial aqui. Vou até sair para eu fazer o login e a gente faz juntos. Tudo bem? Então, aqui, vocês estão vendo a tela do RI. E o meu já está com os dados ali, porque eu já tenho um cadastro. Esse meu cadastro é como se fosse um aluno. Então, estou também na labuta com vocês, fazendo os exercícios. Tá bem? Caso vocês não tenham uma conta, aí eu posso fazer até associado com outras contas, como, por exemplo, do Google. Foi até essa opção que eu escolhi aqui. Tudo bem? Então, eu tenho meu e-mail, a minha senha e vou entrar. Quando a gente entra, ele apresenta um quadro com todos os nossos resultados. Eu estou atrasada aqui, né? Porque eu só resolvi 2 exercícios. Tá, mas aí como que eu faço, então, para identificar a disciplina e depois acessar a lista? Aqui em cima, eu tenho um botãozinho Academic, tudo bem? Até quando eu coloco o mouse aqui em cima, fica vermelhinho. Eu vou clicar nele. Nisso, ele vai mostrar para mim as disciplinas que eu já estou cadastrada. Caso eu ainda não tenha me cadastrado na disciplina, o que eu preciso fazer? É só clicar nesse botãozinho roxinho aqui, acessar a disciplina. Quando a gente clica nesse botão, ele pede 2 informações: o ID da disciplina e a chave da disciplina. Esse ID e chave eu deixei para vocês lá no Moodle. Tudo bem? Então, é só digitar o ID, é só digitar a chave e vocês vão ser direcionados para a disciplina. Caso vocês já estejam cadastrados na disciplina, ele vai apresentar aqui. Eu estou com 2 turmas diferentes aqui, a de vocês é essa. Linguagem de Programação TInfo. Então, vou abrir. Aqui, ele apresenta para mim todas as listas criadas na disciplina. E tem o início, né? Quando que a lista vai ficar disponível para resolução e qual é a data limite para eu entregar esses exercícios. No dia 9, que foi domingo, eu deixei aberta a segunda lista, que vai até dia 19, que é quarta-feira que vem. Tudo bem? Mas eu vou resolver com vocês um exercício da lista 1, que era da semana passada. Eu entrei aqui e ele mostra para mim, né, as instruções, quais as linguagens que são aceitas. Aqui esse C++ está até por engano. O meu progresso, ou seja, qual é o meu progresso na resolução dos exercícios. E aqui eu tenho os exercícios, número 1, que é o problema média 1, o exercício número 2, que é a distância entre 2 pontos, o exercício número 3, que é de cédulas, e o exercício número 4, que é de lanche. Se vocês estiverem já com esse checkzinho verde, indica que o problema já foi resolvido, eu já enviei a submissão e está correto. Tudo bem? Eu vou entrar nesse meu primeiro problema para a gente resolver juntos. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? O da cédula? Tudo bem, Sabrina. Deixa eu voltar aqui, daí eu troco o exercício. Então, a gente vai fazer o das cédulas. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Aguardando vocês responderem, porque depois eu troco de tela e fica difícil de eu verificar o chat.
Podemos seguir, Ingrid? Tudo certo, tá bem, maravilha. Então, eu estou voltando para outra tela, tá bem? Aqui, primeiro vamos entender qual que é a área de trabalho do RI. Do lado esquerdo, eu tenho a descrição do meu problema. Então, primeiro eu tenho o enunciado, eu tenho a entrada. Por que a entrada é importante? Para eu verificar o que eu preciso fazer de leitura. Além disso, eu tenho a saída também. Então, ele especifica para vocês como deve ser feito a saída de dados. E, por fim, eu tenho uns exemplos. Como que eu posso utilizar esses exemplos? Eu posso colocar para executar, se eu estiver fazendo no CodeBlocks, para verificar se a saída é o que eu estou esperando. Tudo bem? Então, aqui tem um exemplo, né, de se eu der um valor de entrada de 576, qual vai ser a minha saída? 576. No mínimo de notas, né, eu teria 5 notas de R$100, uma nota de R$50, uma nota de R$20, 0 notas de R$10, uma nota, que tem um Szinho aqui, né, de 5, 0 notas de 2 e uma nota de 1. Tudo bem? E segue o mesmo padrão aqui. Tudo bem? Ou seja, mesmo que eu não vá utilizar algum valor de cédula, eu apresento que eu tenho 0 notas. A saída fica sempre parecida com um número diferente. Certo? Então, vamos lá. Desse lado direito, eu tenho, então, a área onde, no ambiente do RI, eu já posso programar. Um detalhe importante, pessoal, não se esqueçam de escolher a linguagem que vocês estão codificando. Eu vou escolher aqui a minha C. Se vocês perceberem, conforme a gente muda aqui as linguagens, ele já monta uma estrutura diferente para a gente. Dê uma olhadinha aqui. Se eu tivesse, por exemplo, Java, a estrutura padrão do programa fica diferente. Então, deixa eu voltar para C aqui para a gente não ter problema. Tudo bem até aqui? Não apareceu esse sinalzinho verde. Tá bem, Ingrid, a gente já vê isso, que pode ser algum problema de apresentação de mensagem ou na hora de pedir os dados. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Está muito pequena a letra? Está dando para vocês enxergarem? Tá pequena, professora. Tá pequeno? Deixa eu ver se eu consigo. Obrigada, Gel. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui. Vou dar um zoom no próprio navegador. Ficou melhor, Gel? Ficou sim. Ai, maravilha, então. Aí eu vou colocando do ladinho aqui pra gente fazer. Tem sim, Ingrid, eu já mostro para vocês. Tá bem? Eu vou resolver com vocês esse, a gente faz uma submissão. Eu vou colocar até errado aqui para a gente fazer algumas modificações. E aí a gente altera depois, a gente faz uma edição do programa. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender o problema, né? Então, olha só. A descrição. Leia um valor inteiro. A seguir, calcule o menor número de notas possíveis, que são o número de cédulas, no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de R$100, de R$50, de R$20, R$10, 5, 2 e 1. Tudo bem? A seguir, mostre o valor lido e a relação de notas necessárias. Então, todo mundo entendeu o que é para ser feito aqui? Alguém tem alguma dúvida com relação ao que deve ser feito? Tem o valor inteiro e a partir desse valor eu preciso decompor em cédulas diferentes. Antes da gente começar a programar, vamos verificar o que eu tenho de entrada. Então, tem a entrada. O arquivo de entrada contém um valor inteiro N. Tudo bem? Um detalhe. Mesmo que ele chame a entrada de N, eu posso chamar com outro nome. Eu posso dar o nome da minha variável de outro nome, isso não tem problema. Ele só colocou o N aqui até para especificar uma restrição. O valor de N vai variar de 0 até 1 milhão. Tudo bem? E a saída?
imprima o valor lido e, em seguida, a quantidade mínima de notas de cada tipo necessárias, conforme o exemplo fornecido. Não esqueça de imprimir o fim de linha após cada linha, ou seja, depois de apresentar o valor lido, quebra de linha, vou para a próxima linha. Apresentei a quantidade de notas de R$ 100, vou para a próxima linha. E assim por diante. E além disso, aqui no finalzinho também eu preciso apresentar uma quebra de linha, tudo bem? E nesse caso, nessa descrição, a descrição da saída foi até gente boa, né? Ele falou, olha, caso contrário, ou seja, se você não formatar a sua saída conforme esperado, o programa apresentará a mensagem de presentation error. Tudo bem? Maravilha. Ninguém falou nada, eu estou continuando. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, né? Eu vou apagar esse comentário aqui e vou começar a programar, então, a minha solução. Antes de mais nada, eu preciso de uma variável inteira. Tudo bem? Então, eu tenho um int que eu vou chamar de valor, que vai ser o valor total. É o valor que eu vou analisar. Tudo bem? Aí que vem um detalhe. Geralmente, quando nós estamos programando no CodeBlocks, o que nós faríamos? Então, eu colocaria aqui um printf, digite o valor. E na sequência, nós faríamos a leitura. Scanf, 1%D, porque nós estamos lendo um inteiro, e comercial, valor. Tudo bem? Vocês estão lembrados que era nesse formato que a gente fazia? Qual é o problema aqui? Quando nós estamos programando para o URI, essa linha eu não preciso colocar mais. Então, eu vou apagar essa linha. Por quê? Quando nós estamos fazendo a leitura de um valor pelo usuário, que o usuário forneceria, eu não preciso apresentar uma mensagem indicando qual é esse valor que eu espero. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? O Lucas perguntou se é um algoritmo guloso, né? Ele acaba sendo sim, Lucas. Tem outros detalhes em relação a essa especificação, essa classificação. A gente pode até conversar um pouquinho depois sobre isso. Tudo bem? É isso. Vamos lá. Na sequência, então, eu já tenho o meu valor. Agora, eu preciso fazer uma análise de quantos valores, quantas notas de R$ 100 eu preciso. Depois, de quantas notas de 50, de 20, de 10 e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir, vou até declarar um inteiro aqui, que eu vou chamar de cédulas de 100. Alguma sugestão de como eu faço para descobrir quantas cédulas de 100 eu preciso, dado esse meu valor? Sugestões? Se eu tiver, por exemplo, R$ 500, quantas notas de 100 eu preciso? Sim, isso mesmo, Sabrina e Esté. Como é que vocês chegaram nesse resultado? Cinco vezes 100. Ou eu poderia até fazer o contrário, né, Sabrina? O valor dividido por 100 que vai me dar o 5. Isso mesmo, Esther. Tudo bem? E é justamente essa a ideia que nós vamos fazer. Então, como que eu descubro a quantidade de cédulas de 100? Já vou colocar o cálculo aqui na frente. A quantidade de cédulas de 100, que é a maior cédula que eu tenho, que eu tinha, né? Agora eu tenho de 200. Eu vou colocar o meu valor dividido por 100. Tudo bem? Então, tenho que a quantidade de cédulas de 100 é o valor dividido por 100. Pronto, eu já encontrei a quantidade de cédulas de 100. Na sequência, eu preciso verificar a quantidade de cédulas de 50. Alguma sugestão de como eu faço isso? Eu posso pegar e fazer isso aqui? Valor dividido por 50. Direto. Posso? O que vocês acham?
estão digitando. Acho melhor depois de cada divisão. Justamente, Diogo, na verdade, eu preciso mesmo fazer isso. Por quê? Porque eu quero encontrar como que eu monto o valor que foi dado com o menor número de cédulas. Então, se eu tiver, por exemplo, 150, eu não vou usar 3 cédulas de 50. Eu vou, na verdade, utilizar uma de 100, uma de 100 e depois uma de 50. Então, vocês conseguem perceber que depois de eu encontrar esse valor de números de cédulas de 100, eu já tenho que tirar o valor que eu consegui compor utilizando essas cédulas de 100. Então, deixa eu voltar aqui. Não seria valor por 100 dividido por 50, isso mesmo. É isso mesmo, Lucas. Eu vou, antes de utilizar o operador por cento, eu vou fazer só de uma forma diferente, que o resultado vai ser o mesmo. Como que eu poderia escrever isso, então? O meu valor foi modificado. Então, o valor restante, que eu preciso fazer a análise de cédulas de 50, vai ser alterado. Para quanto? Eu posso dizer que o meu valor agora que está sendo analisado é o próprio valor menos a quantidade de cédulas de 100 vezes 100, vezes 100, ou seja, o valor que eu já tirei nessa primeira linha, e do que sobrar aqui, aí sim eu divido por 50 para saber a quantidade de notas de 50. Tudo bem? Mas, como o Lucas já colocou para gente, eu posso colocar diferente. Olha só, eu vou escrever a mesma linha de uma forma diferente. Eu teria meu int cédulas 50 igual a quê? O meu valor resto 100, porque ele faz a divisão por 100 e depois retorna o restante, certo? Dividido por 50, dá na mesma, tudo bem? Aí verifiquem qual a forma que fica mais claro para vocês. Vocês entenderam o que a gente fez aqui? Maravilha. Eu vou deixar, Lucas, eu vou deixar comentado aqui, tá bem? São duas formas diferentes. Eu só vou deixar nessa forma que eu acho que ele fica mais visível o que a gente está fazendo. Maravilha. Na sequência, então a gente já tirou as notas de 100, a gente já tirou as notas de 50. Agora nós precisamos verificar as cédulas de 20. Então, olha só, eu já tirei um certo valor aqui de 100. Desse valor, eu tirei o montante, né, que eu consegui calcular para as notas de 100, dividir por 50. Qual seria o cálculo para eu calcular a quantidade de cédulas de 20? E fui só printando. Sem problema, Gabriel. Eu só estou fazendo um passo a passo para ficar um pouco mais claro qual é a lógica para montar isso. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos lá, então. O que eu tenho agora para fazer o cálculo de cédulas de 20? Eu tenho, olha, o valor menos, aí primeiro, as cédulas de 100, vai ficar só grandinho aqui, né? Vezes 100, menos também as cédulas de 50 vezes 50, e desse valor que sobrou, eu divido por 20. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo arrastar para ficar maior essa área. Deu para vocês acompanharem? Cédulas usadas, valor dividido por 100, valor é igual valor. Pode ser também a sugestão do Gabriel para a gente conseguir dar uma enxugada no código. Ao invés da gente utilizar, então, esse valor aqui direto, eu poderia fazer que o meu valor recebe valor menos cédulas de 100 vezes 100, e depois
como a gente já fez a atualização do conteúdo de valor, eu faço só valor dividido por 50. Eu acho que fica até mais fácil para entender e fica mais curtinho, né? Então, vamos lá. Fiz a de 50, vamos fazer a mesma coisa. Valor, recebe o próprio valor, menos cédulas de 50 vezes 50. Na sequência aqui, a gente só utiliza, é mais fácil para dar para enxergar tudo que a gente está fazendo. Tudo bem? Tendo modificado desse jeito? Alguma dúvida? Estou seguindo então, pessoal. E aí, vocês vão ver que, na verdade, é a mesma coisa com valores diferentes. Depois de ter calculado a quantidade de valores de nota de 20, valor igual valor menos cédulas de 20 vezes 20. Então, a cada vez que nós calculamos o montante de notas de um valor, quando eu for fazer a análise da cédula seguinte, eu preciso retirar esse montante. Tudo bem? E aí a gente tem um índice cédulas de 10 igual ao valor que já foi atualizado dividido por 10. Ok? De novo, vamos atualizar o valor. Valor é igual ao próprio valor que já tinha sido atualizado, menos cédulas de 10 vezes 10. Certo? Tá faltando ainda cédulas de 5, que vai ser igual ao valor dividido por 5. Mesma coisa, valor, recebe. Aqui eu poderia até escrever diferente. Menos igual, cédulas de 5 vezes 5. Tudo bem? Isso daqui que a gente fez, utilizando o operador menos igual, é justamente a mesma coisa de a gente escrever valor igual, valor menos e o cálculo. Tudo bem? A gente só consegue dar uma condensada. Na sequência, falta de 2, né? Int, cédulas de 2 igual valor, que já foi, não preciso de parênteses nesse caso, valor que já foi atualizado, dividido por 2, atualizar o valor de novo, menos igual cédulas de 2 vezes 2, colocar um parênteses para ficar mais visível e separadinho. E, por fim, de tudo que sobrou, na verdade, eu posso até colocar direto, né? Int, cédulas de 1 vai ser igual ao próprio valor final. Por quê? Se no final eu tiver o valor 2, ele vai ter sido dividido por 2 e vai dar mais uma cédula de 2. E vai sobrar nada. Então, é 0 o valor de cédulas de 1. Alguma dúvida até aqui? Tira o parênteses, vírgula, dá o URI. Peraí que eu tô perdida no que vocês estão falando. Tá, eu acho que vocês estão falando outra coisa, né? Tá com uma conversa paralela ali, vamos lá. Ah, beleza, Gabriel, obrigada. Então, só dando continuidade aqui, nós já temos todos os valores. O que que falta? O cálculo já foi feito, só falta printf, pessoal. Então, printf, aí tá uma grande sacada também. Estão lembrados que na saída ele especificou que eu preciso primeiro imprimir o valor lido e depois eu vou imprimindo a quantidade de notas 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, nesse formato. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu tenho que apresentar um inteiro, barra N depois, vírgula. Esse meu primeiro valor, vai dar um probleminha aqui, né? A gente não tem mais o valor final. Não é? A gente perdeu esse valor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um miguezinho. Antes de começar a fazer toda essa análise dos valores e atualizar essa minha variável, eu já vou colocar o primeiro printf, que vai ser o meu %d barra n valor. Por que nesse momento? Porque aqui nessa linha, o valor lido
continua sem modificação. Se eu deixar para fazer aqui embaixo, eu já não tenho o meu valor, porque ele foi sendo modificado. Tudo bem? Na sequência, então, agora eu começo a fazer a formatação. Primeiro, nós vamos, então, apresentar 1% de, que vai ser a quantidade das notas de 100, espaço, notas, abre parênteses, S, fecha parênteses, espaço, D, espaço, R maiúsculo. Aqui eu preciso colocar o cifrão. Se eu colocar nesse formato, ele não vai aceitar. Eu preciso colocar um barra ao contrário. Tudo bem? Porque daí ele vai colocar para mim justamente esse caractere, porque ele é um caractere especial. Então, barra invertida, cifrão, espaço, 100,00. No final, barra N. Tudo bem? Esse meu primeiro inteiro aqui é a quantidade de notas de R$100. Onde está esse valor? Está dentro dessa minha variável. Cédulas 100. Então, vírgula, cédulas 100. Daria para fazer tudo num printf só. Eu vou colocar vários printfs, porque senão não vai dar para enxergar, que vai ficar do ladinho. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, primeiro de 100, depois é a quantidade de notas de 50, só não pode esquecer de modificar aqui. De 50, depois a quantidade de cédulas de 20, depois a quantidade de cédulas de 10, na sequência o de 5, depois cédulas de 2, deixa eu modificar a mensagem, e por fim a quantidade de cédulas de 1. Na verdade, seriam as nossas moedinhas, né? Tudo bem? Percebam que eu fui colocando, então, barra N, barra N. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou esquecer o meu barra N, só para ele dar um errozinho para gente. Tudo bem? Eu achei que finalizei meu programa. Deixa eu só arrumar aqui, que as minhas linhas foram ficando tudo para baixo. Tenho meu return 0. Esse printf para exibir. E por que esse printf para exibir não tem problema? Porque, Sabrina, o printf ele só espera no RI que seja para apresentar um dado final, que é o dado da saída. Tudo bem? No caso desse meu primeiro printf, você está percebendo que ele está depois do scanf? Ele já faz parte da minha saída. Ele representa essa primeira linha aqui da minha saída, do meu exemplo de saída, que é o quê? O meu valor total que foi lido. O valor antes de eu fazer a análise. Por que que nesse caso, na minha resolução, eu deixei ele aqui em cima? Na verdade, eu devo deixar ele aqui em cima. Porque eu estou utilizando o valor e fazendo a atualização dele. Se eu deixasse esse printf para fazer aqui embaixo, eu teria que fazer todo o cálculo inverso, calculando o montante, o valor total. Tudo bem, Sabrina? Ficou claro? Maravilha. Então, eu vou fazer a submissão, para a gente ver que vai dar um probleminha aqui. Eu vou enviar a minha solução. Tudo bem? Ele está na minha fila para ser julgada. Ele apresentou o meu código. Eu vou diminuir só um minutinho e eu já volto para o... Já aumento a letra aqui, só para vocês verem o que vai acontecer, né? Então, tem aqui... E eu vou voltar na minha área. Cadê? Vou voltar mais um pouquinho. Olha só o que aconteceu. Na minha descrição do exercício, né, na minha lista de exercícios que eu fiz, ele tem um xizinho, ou seja, deu algum problema na execução do resultado desse meu exercício. Eu vou clicar aqui de novo. Tudo bem? Aí vocês estão tendo problema para conseguir acessar, né? Porque ele não aparece aqui mais. Deixa eu lembrar onde que eu vou para isso. Os meninos até se
Eu acho que é aqui mesmo. Mas se alguém tiver alguma sugestão, por favor, me fala. Aqui em problemas, eu tenho um linkzinho aqui para o tentado. Olha o meu cédulos aqui. Tudo bem? E eu vou entrar. Ué, cadê os meus exercícios? Pessoal, deixa eu lembrar. Submissões, obrigada. Todas. Ai, obrigada. Deixa eu ver quem que. Yasmin, obrigada, Yasmin, isso mesmo. Então, a gente foi lá em submissões, eu tenho todas. Olha as minhas submissões aqui. É até legal porque tem umas submissões, olha, que eu fiz outros testes aqui. O meu primeiro, que já tá tudo certinho, o lanche, ele tava com um erro de apresentação. Por quê? Justamente porque eu estava programando em C e eu estava tentando fazer com a linguagem C++. Tudo bem? Depois, a outra submissão, ele já deu como aceito, né? Opa, na linguagem C++. Ele está aqui também como aceito na linguagem C. Tudo bem? Eu vou ver aqui, então, eu olho, wrong answer. Por quê? O que, que aconteceu? O que está indicando? Ele está indicando que a resposta está errada. E por que, que, nesse caso, a resposta está errada? Não é porque eu fiz os cálculos errados, mas sim porque eu não formatei a minha saída de forma correta. E esse 5% aqui na frente, ele indica a quantidade de casos de testes que foram bem sucedidos. Então, só 5%. Não deveria dar nada aqui, né? Mas eu não estou conseguindo ainda ver aonde que está justamente a relação dos que já foram enviados, né? Ah, tá aqui. Perdão, então. Vamos lá de novo. Eu estou em submissões, todas, tudo bem? Então, eu não vou clicar no problema, eu vou clicar aqui na minha resposta. Wrong answer. Aí eu tenho o código que eu enviei. Tudo bem? Aqui em cima, eu tenho um botãozinho, editar e enviar. Então, ele mostra, ele carrega o que eu fiz para eu fazer as modificações. E aqui embaixo tem um botãozinho de enviar de novo. Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar o meu /n, 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 /n. Cuidado que esse /n é com barra invertida, senão ele vai escrever o /n. E agora, eu vou enviar. Tudo bem? Novamente, ele colocou o meu exercício na minha fila de espera, certo? Para ele compilar de novo. Deixa eu ver todas as minhas submissões. Mas está com resposta errada ainda? Vamos lá de novo. Tem /n lá em cima. /n. Tá dando resposta errada. Deixa eu fazer um teste, pessoal. Vou colocar no CodeBlocks. Vou copiar tudo aqui e vou colocar no CodeBlocks. Só um segundinho, pessoal. Meu resultado está correto. Será que que eu comi bola em algum lugar? Deixa eu ver se ele não está esperando esse. Pois tá certo. Deixa eu voltar só no problema.
Emissões, cédulas. É vírgula que está sendo usado. Ai, ó o meu S. É até bom dar esses probleminhas para a gente ver que precisa estar bem atento, senão ele dá uns problemas que a gente nem verifica. Dei uma olhadinha. Os símbolos não é. Yasmin, sabe qual foi o problema? Eu escrevi notas e coloquei o S na frente. Não, é nota, o Szinho lá, né? Entre parênteses. Aí que ele tá dando problema. Tudo bem? Ó, me pegou aqui de jeito. O valor, nota, entre parênteses, S, porque pode ser uma nota ou 5 notas. Vamos ver se agora vai. E enviar. Vou nas minhas submissões. Agora sim, tá certinho. Então, eu tive 2 submissões que estavam erradas, justamente pelo problema de saída, porque a formatação não estava correta. Eu voltei, modifiquei, lembrando que, para vocês verem, então, o código de vocês, não cliquem no problema, senão ele não vai apresentar o que vocês já enviaram. Coloquem em cima do problema ou do aceite, tudo bem? E aí vocês podem fazer a modificação e enviar novamente. Tudo bem? Quem estava com problema eu acho que era a Sabrina, que estava com problema, Sabrina, para conseguir acessar o código que você já enviou? Ficou claro para todo mundo? Algum problema, dúvida? Como tem que ser a formatação? Eu caí na hora que você estava... Ah, sim, Ingrid, deixa eu mostrar para você. A formatação, no meu caso, deu problema pelo seguinte. Primeiro, eu preciso colocar o resultado, cada resultado em uma linha diferente. Então, não posso me esquecer do barra N. Aí, deixa eu aumentar aqui de novo, senão vocês não vão enxergar. Então, primeiro, eu preciso do barra N aqui, para cada linha. E um detalhe que me pegou de jeito aqui, é que ao invés de eu colocar nota no singular com o S entre parênteses, eu tinha escrito errado. Eu tinha colocado notas e depois de novo, entre parênteses, com o meu S. Então, estava no plural aqui, tudo bem? E ele estava dando problema de formatação, ele deu como resposta errada. Responde sua pergunta, Ingrid. Tem uma dúvida. Se não apresentar exatamente a mensagem que ele quer, dá erro. Por exemplo, o S a mais. Sabrina, tem que ser exatamente no formato que ele pediu a saída, senão dá problema. Tudo bem? Dúvidas? No começo não pode usar printf para pedir o número. Isso mesmo. Já utiliza o scanf direto para pegar o valor. Não precisa conversar no sentido de pedir dados para o usuário. Só apresenta o resultado. Ficou claro para todo mundo? Maravilha. Podemos, então, ir para a aula de hoje? Ficou claro para vocês como é que vocês utilizam o RI? Eu vou fazer o seguinte. A data limite para entrega, para submissão dos exercícios dessa semana estava até hoje. Eu vou prolongar até sábado, tudo bem? Porque talvez vocês tenham tiveram algum problema com relação, não à codificação, mas o formato que recebe na plataforma. Então, eu vou estender o prazo até sábado, ok?
E a próxima lista aí continua com a entrega até quarta-feira, que é a dessa semana. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Gabriel, deixa eu ver as suas mensagens, só um minutinho. Erro de 90. Gabriel, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada, porque eu não lembro direito da especificação do exercício. Quando a gente terminar aqui a aula, eu já verifico o que pode estar dando de problema e te retorno, pode ser? Eu vou só pedir para você me enviar um e-mail, porque eu fico com o seu e-mail para te responder e a gente vai conversando. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, para a aula de hoje. Eu não vou me estender demais para não ficar cansativo para vocês. É uma revisão rapidinho. Na semana passada, nós fizemos, então, uma revisão sobre variáveis, declaração de variáveis, estrutura de decisão e estrutura de repetição, certo? Acho que vocês estão lembrados porque vocês estão utilizando isso para fazer os exercícios. Nessa semana, nós vamos ver, é uma revisão rápida, porque nós já vimos isso em aula presencial também, sobre vetores, strings e matrizes. Para que nós utilizamos vetores? Vocês estão lembrados? Para que eu utilizo os meus vetores? E hoje vocês estão desanimados, não querem falar comigo? Então, vamos lá, pessoal. Os vetores são utilizados para armazenar mais de um valor do mesmo tipo. Tudo bem? Lembrando que vetores trabalham com o mesmo tipo, sempre o mesmo tipo. Já me peço perdão pela caligrafia terrível. As strings, elas trabalham também com o mesmo tipo, só que nesse caso, esse mesmo tipo é um tipo específico, que é do tipo char. Para que nós utilizamos as strings? Para a gente armazenar o quê? Palavras, textos. Pode ser uma palavra, pode ser uma mensagem, tudo bem? Tudo que seja uma cadeia de letrinhas. E as matrizes, a gente pode também, de novo, armazenar tipos iguais, só que aqui nós temos duas dimensões. Então, eu tenho uma dimensão a mais. Opa, duas dimensões. Tudo bem? Estou aprendendo a escrever de novo, pessoal. Então, vamos lá. Vetores, né? Nossos vetores, como eu acabei de dizer, são estruturas que armazenam vários dados de um mesmo tipo. Por favor, pessoal, estou sendo até enfática nisso, porque eu não consigo armazenar, por exemplo, em um vetor, um inteiro e um caractere. Não consigo, tem que ser o mesmo tipo. Os elementos desse vetor, eles são acessados pela posição, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor capaz de armazenar 5 dados, para cada um deles eu tenho uma posição. Eu tenho a posição do primeiro elemento, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Só que essa posição é acessada pelo número do índice. Lembrando que os índices começam em quanto? Vocês lembram? Podem falar comigo. O índice aqui começa em 0. Tudo bem? E se ele começa em 0, ele vai até o valor de n, que é o tamanho, menos 1, por exemplo. Se eu tenho um vetor com 10 posições, quais são os índices? 0, 1, 2, 3, 4, até 9, que é n menos 1, 10 menos 1. Tudo bem? E eles podem armazenar quaisquer tipos de dados primitivos ou não. Por que esse ou não? Na próxima aula, nós vamos ver sobre structs, que são as estruturas. Tudo bem? E a gente pode criar vetores de estruturas. Tá. Aí a questão é, por que eu vou querer utilizar vetores? Ou seja, qual é a vantagem
na utilização. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, eu quero armazenar os dados eu quero o telefone de todo mundo da turma. Então, eu quero armazenar o telefone da Andressa. Deixa eu ver a lista aqui, que a gente não teve tanto tempo para lembrar o nome de vocês e associar com a carinha. Amanda, Ana Beatriz, Andressa, Beatriz, aí um monte de Beatriz, né? Beatriz, e assim por diante. Eu teria que criar 50 strings? Não, a gente pode utilizar um vetor, tudo bem? Então, dê uma olhadinha nesse exemplo aqui. Se eu quisesse um número, por exemplo, eu quero a quantidade de irmãos que cada um de vocês tem. Ao invés de eu ficar criando aqui, por exemplo, um int, aí eu vou chamar de A1, A2, A3, até, por exemplo, um A50, não, a gente não faz isso. Eu pego todas essas variáveis aqui, eu vou chamar de A, e eu indico que esse meu A é um vetor com 50 posições. Nessa forma, eu consigo agora acessar cada um dos elementos pela mesma variável, variando apenas o índice. Tudo bem? Bem, aí a questão dos vetores que a gente precisa colocar muita atenção é em relação à posição, que está indicado aqui nessa linha aqui, perdão, aqui em cima, tudo bem? Eu tenho os índices. Então, se eu tenho um vetor com 10 posições, a primeira posição vai ser 0 e a última posição vai ser 9. Tudo bem? Só que eu não acesso apenas com o índice. Eu preciso associar o nome da variável, que é o vetor, juntamente com o índice. Olha o índicezinho aqui, depois o índicezinho aqui, o índicezinho aqui. Só que todos esses índices são do meu vetor V. Tudo bem? Olha um exemplo aqui. Se eu quero colocar o valor 10 na primeira posição do meu vetor V, eu vou indicar então que o meu vetor V vai receber algum valor. Só que ele é um vetor. Eu preciso indicar a posição. É na posição 0, que é a primeira posição. E qual é o valor? O valor 10. Então, eu coloquei o valor 10 na primeira posição. Tudo bem? Vamos na sequência, então. Quando nós estamos trabalhando com tipos char, int, float, os tipos primitivos, na leitura, deixa eu passar mais um aqui. Na leitura, eu continuo precisando do e-comercial. Olha o ezinho aqui. Então, eu tenho um vetor de char chamado letras e eu tenho 20 posições nesse vetor. Se eu quiser colocar um valor na primeira posição, essa é a primeira posição. Eu vou colocar em letras no índice 0. Tudo bem? Não se esqueçam do e-comercial. Mais para frente, nós vamos ver que quando nós estamos trabalhando com strings, eu não preciso do e-comercial mais. Tudo bem? Um detalhe que eu perdi aqui no anterior é, quando nós vamos criar um vetor, por exemplo, se eu fizer isso daqui, int, eu estou criando um inteiro, e vai ser um vetor com n posições. Cuidado. Esse meu n, um pontinho, esse meu n é uma variável, tudo bem? Eu posso fazer isso? Depende. Se eu tiver um valor de n aqui em cima, por exemplo, n igual a 7, eu posso. Ou se, por exemplo, eu fiz a leitura através de um scanf do valor n, eu posso fazer essa declaração. Do contrário, se eu não tenho, por exemplo, essa declaração, isso aqui está errado. Certo? Por quê? Declaração de vetor precisa ter um número de posições na declaração. Eu não consigo criar um vetor com um número determinado de posições. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Se tiverem, por favor, falem.
Bem, da mesma forma que nós fizemos com o scanf, quando eu quero apresentar o valor de uma posição, aí eu vou utilizar a mesma estrutura. O nome do vetor e a posição. Não se esqueçam da posição. Então, aqui nesse meu printf, vai ser apresentado a primeira letra, ou seja, a letra da primeira posição do meu vetor. Tudo bem? Nesse caso, o meu vetor tem 20 posições. Bem, aqui só para a gente dar uma pensadinha, né? O usuário pode atribuir valores diferentes às posições dos vetores. Então, dê uma olhadinha aqui nesse exemplo. Eu tenho um vetor de caractere, poderia ser qualquer outro tipo. 20 posições. Olha o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo um printf scanf para a posição 0, depois um printf scanf para a posição 1, um printf scanf para a posição 2, e a gente vai nessa mesma sequência até a posição 19, que na verdade é o 20º conteúdo. Dá para a gente fazer de uma forma automatizada? Vamos ver? Nós podemos utilizar estrutura de repetição. Então, olha só, se o meu vetor começa, o índice dele é na posição 0, eu posso colocar o meu i começando em 0. Tudo bem? Eu não quero preencher todas as posições, então o meu i vai andar de 1 em 1, i mais mais. E eu vou dizer que o meu i termina antes de 20. Esse valor aqui, deixa eu colocar do ladinho, eu poderia escrever de uma outra forma. Eu poderia escrever i menor ou igual a 19, que é a última posição do vetor. Tudo bem? E nesse caso, aqui a posição da minha letra, olha, vai ficar o valor de i. Então, vou voltar um minutinho só. Tudo isso que a gente fez aqui em 40 linhas, eu consigo fazer em 3 linhas agora. Tudo bem? Aqui tem uns exercícios para vocês fazerem, mas eu vou dar sequência para a gente terminar o conteúdo, tá bem? Na sequência. Só um segundo, pessoal. Ai. Bem, então nós vimos os vetores. Os vetores podem trabalhar com quaisquer tipos, tudo bem? Char, int, float ou uma estrutura. A string, ela é específica para, são vetores, então eles são vetores, só que são vetores de que tipo? Vetores de char, que na verdade eu posso até chamar de cadeias. Para quem já viu um pouquinho do Portugal, as strings são tratadas como cadeias, tudo bem? Se a gente for pensar no funcionamento de um vetor, de uma string, perdão, é muito parecido com o vetor, só que tem alguns detalhezinhos diferentes. Por exemplo, se eu tenho vou criar um char aqui, que vai ser n de nome, com 20 posições. Tudo bem? Se dentro desse vetor eu tiver o meu nome, então eu tenho Joyce aqui. Esse vetor, meu n, na verdade, ao invés de ter 5 posições ocupadas, ele tem 6. Por quê? A primeira posição tem o J, a segunda posição tem o O, a terceira tem o I, a quarta tem o C, a quinta tem o E, e na última posição, para indicar que finalizou a string, eu tenho o caractere /0. Então, eu tenho J, O, I, C, E, e no final, /0. Tudo bem? Tudo isso como caractere. Outro detalhe em relação às strings, né? Então, tem a declaração. A declaração, pessoal, é a mesma coisa, como um vetor normal, só que a gente trabalha esse vetor como sendo uma string.
Aqui está mostrando para vocês. Então, olha o nome da Maria. Eu tenho M, A, R, I, A. E no final, ó o barra zero aqui. Não se esqueçam do barra zero. Outro detalhe também importante para a gente fazer a leitura de string. Dê uma olhadinha nesse scanf. Esse meu scanf, ele funciona com o barra E, o %S, que indica uma string. Qual é o problema da utilização desse scanf? Ele não consegue fazer a leitura de espaço. Vocês estão lembrados disso? Se eu tiver, por exemplo, eu quero colocar Ana Beatriz, a gente vai colocar o nome da Ana Beatriz. Ana, espaço, Beatriz. Quando a gente faz esse scanf, ele vai só ler até o Ana, porque isso aqui não vai ser considerado, porque ele vem depois do espaço. Ah, mas e daí? Como que eu faço, então, para resolver esse problema? Nós podemos continuar utilizando o scanf de um jeitinho diferente. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho aqui na sequência. Eu não tenho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como que eu posso especificar um scanf que leia espaço e que respeite a quantidade máxima de caracteres? Então, tenho aqui um scanf e eu preciso aqui inicialmente especificar o que eu vou ler. Então, eu vou colocar 1%, que eu estou especificando. Ao invés de utilizar um S aqui, eu vou utilizar a quantidade máxima de caracteres que eu posso ler. Por exemplo, 49. Se eu tiver a declaração de um vetor de 50 posições. E na sequência eu digo, olha, faça a leitura de 49 caracteres, até, ou seja, um chapeuzinho, que seja dado um barra N. Fecho colchetes, fecho aspas, vírgula, eu coloco o nome do vetor sem o E comercial, fecho e ponto e vírgula. Tudo bem? Desculpa, pessoal, a escrita tá terrível aqui. Mas vamos só entender, né? Eu tenho um scanf. Esse primeiro parâmetro indica para mim o que eu estou lendo. Então, tenho %, o número máximo de caracteres, chapeuzinho barra N, entre colchetes, eu estou indicando, olha, a leitura vai ser realizada até que der uma quebra de linha, ou seja, um enter. Tudo bem? E aqui eu tenho o nome. No caso, eu estou utilizando a minha variável N. Poderia ser qualquer outro nome. Bem, e a gente tem um outro problema também para manipulação de string. Vocês estão lembrados que quando eu queria fazer comparação, nós utilizávamos, por exemplo, o operador igual, igual. Quando eu queria fazer atribuição, eu utilizava o operador só igual. Tudo bem? Eu não consigo mais usar esses operadores com string. Para isso, eu preciso de funções. Então, dê uma olhada aqui em algumas funções básicas. Se eu quiser descobrir a quantidade de letras de uma string, a gente utiliza essa função aqui, strlen, que na verdade é de string length, que é o tamanho da string. Tudo bem? Ele retorna um valor inteiro. E aqui dentro dos meus parênteses, eu preciso passar a string que eu estou analisando. Ok? Tá, então esse aqui é para tamanho. Se eu quiser fazer uma operação de cópia de string, eu utilizo a função strcpy, que é cópia de string. Mas quem copia quem aqui? Quando a gente faz, por exemplo, considere que seja um inteiro. Se eu tivesse um inteiro x e eu quisesse copiar o valor 10, a gente não fazia isso aqui? X igual a 10. Aqui é praticamente a mesma coisa. Considera que tem um igualzinho aqui na frente. Então, eu estou fazendo que essa minha origem vai ser copiado para dentro do meu destino. Essa minha variável é modificada, essa permanece a mesma, ela não é modificada. Tudo bem? Comparação de string. A gente não pode utilizar o igual, igual. Aí aqui, por favor, prestem atenção, porque isso causa muita dúvida. Quando
a gente utiliza o strcmp, que é essa função, ela retorna o inteiro. Então, eu vou colocar aqui, olha, igual, né, o inteiro, que eu vou chamar de R de resultado. Tudo bem? Esse meu R pode ter três tipos de valores. Eu posso ter um valor menor do que zero, um valor igual a zero, ou um valor maior do que zero. Tá, mas e aí? O que significa isso? Vocês estão vendo que a gente tem duas strings aqui, certo? Eu estou fazendo a comparação da string 1 com a string 2. Se o resultado em R for menor do que zero, significa que a string 1 é menor do que a string 2. Mas, poxa, a gente está falando de texto, né? O que significa que é menor? Significa que essa minha primeira string, ela vem antes, alfabeticamente, da string 2. Tudo bem? E se for zero? Se for zero, significa que as strings são idênticas, elas são iguaizinhas. E se for maior do que zero? Aí, ao contrário, significa que a minha string 1 é maior do que a string 2. Ou seja, a minha string 1 vem depois da string 2. Tudo bem? Então, o que eu faço daí, isso é uma prática minha. Quando ele retorna menor do que zero, eu faço o seguinte, eu coloco o menor aqui. Menor. Significa... Deixa eu voltar, porque tá feio demais esse menor. É um menor. Ficou melhorzinho. Significa que essa tá antes, né? Que ela tá menor. Se for maior do que zero, vamos colocar o maior aqui. Significa que a string 1 é maior do que a 2. Então, ela vem depois da 2. Tudo bem? É só uma forma que eu utilizo para eu guardar, para eu conseguir fazer uma associação. Tudo bem? Dúvidas nessa função? Todo mundo quietinho? Vamos lá. E se eu quiser concatenar? O que vem a ser esse concatenar? É juntar. Tudo bem? Então, se eu quisesse, por exemplo, ter uma string 1, recebendo o próprio valor dela, que é a minha string 1, mais o conteúdo da minha string 2, eu não consigo fazer utilizando o igual e o mais, mas eu consigo fazer utilizando essa função. Tudo bem? Vamos para o próximo. Bem, e se eu quisesse armazenar 50 strings ou 10 strings? Nós já estamos vendo vetores, certo? Nós sabemos que os vetores são utilizados para juntar várias variáveis de um mesmo tipo. Só que vamos analisar um pouquinho aqui. Quando eu tenho, por exemplo, um char nome com 50 posições. Isso é uma string, certo? Eu posso dizer que isso aqui é uma string, ou seja, esse meu nome consegue armazenar um nome, uma palavra, tudo bem? Se eu quisesse armazenar, por exemplo, o nome de todo mundo, então eu tenho 40 alunos e eu vou considerar que cada nome tem no máximo 50 letras. O que eu vou fazer então? Eu vou declarar um char, a gente vai fazer um vetor de vetor. Vou dizer que agora eu tenho nomes, tudo bem? Quantas linhas eu quero? Ou seja, quantos nomes eu vou armazenar? Eu vou armazenar 40 nomes, tudo bem? Então, aqui eu estou indicando o número de linhas. Só que eu sei que cada nome tem no máximo 50 caracteres. Então, eu vou criar aqui com 51. Por que 51? Porque eu tenho um caractere para representar o /0. Tudo bem? Então, aqui eu tenho dessa estrutura, eu tenho 40 linhas, onde cada linha vai ter um nome diferente, e para cada linha eu tenho, no máximo, 50 caracteres. Tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Eu juro que eu estou terminando.
Eu acho que, na verdade, eu já terminei, mas eu queria mostrar só um exemplo para vocês. Olha, a gente até utilizou a definição de matriz aqui, né? Só para dar uma pincelada, então, com vocês, olha só. A matriz, como eu já disse, é um array bidimensional, ou seja, tem linha e coluna, e sempre armazena o mesmo tipo de dado. Não se esqueçam disso. Mesmo tipo. A gente pode até ter, pessoal, outros arrays com mais dimensões, mas não é muito interessante por conta de alocação de memória. Tudo bem? Então, dei uma olhadinha aqui. Antes, a gente tinha só uma linha e aí só tinha o número do vetor, a posição do vetor, certo? Agora nós temos dois índices. Nós temos índices das colunas e nós temos os índices das linhas. Tudo bem? Lembrando que quando a gente faz isso daqui, por exemplo, eu tenho um V e eu tenho o primeiro colchetes e eu tenho o segundo colchetes, certo? Porque nós temos duas dimensões. Aqui é sempre a linha. A primeira é sempre o índice da linha. E depois eu tenho o índice da coluna. Tudo bem? Cuidado, porque se a gente fizer essa troca aqui, ele vai acessar sempre linha, coluna. Ó, ficou até uma carinha feliz aqui. Tudo bem? Dúvidas até aqui? A declaração. Eu acho que vocês já estão até cansados de saber, né? Tipo de dado, o nome da minha variável. Olha de novo, quantidade de linhas, quantidade de colunas. Aqui eu tenho um vetor de inteiros com 10 linhas e 2 colunas. Aqui eu tenho uma matriz de float, ou seja, valores reais, com 3 linhas e 5 colunas. Tudo bem? No caso, 20 posições totais e aqui 15 posições no total. Para a gente colocar dado ou pegar, né, obter o dado de uma posição, então, por exemplo, se eu quisesse colocar um dado nessa posição, como que eu faço? Eu tenho o nome da matriz, que é a matriz mesmo, né? Por falta de criatividade da professora. Qual linha? A linha 1. Então, primeiro, índice da linha. E depois o índice da coluna, que também é 1. Tudo bem? Cuidado. O índice aqui é 1, 1, mas na verdade ele está na posição da linha 2, coluna 2. Se eu colocasse, por exemplo, aqui igual a 4, eu estou colocando o valor 4 nessa posição. Tudo bem? O horário já tem... Ingrid, só um minutinho, só vou terminar, eu já vou dar uma olhadinha no chat, tá bem? Tá, um outro detalhe aqui também. No vetor, a gente utilizava apenas um for, por quê? Porque a gente ia preencher essa posição e depois essa posição e acabava. Só que aqui a gente tem agora outra dimensão, então nós utilizamos um for dentro de um outro for. Por quê? Esse meu primeiro for, ele fixa, olha, nessa primeira coluna, perdão, nessa primeira linha, preencha todas as colunas. Então, esse meu segundo for garante que ele vai andar por todas as colunas. Quando terminar de preencher todas as colunas da primeira linha, ele vai para a segunda. Então, ele modifica o valor da linha e continua de novo. Preenche aqui, preenche aqui. Terminei de preencher todas as colunas dessa linha, vai para a próxima. Preenche aqui e preenche aqui. Se eu tivesse mais linhas, ele ia continuar no mesmo processo. Tudo bem? Para a gente conseguir fazer automatizado isso. O printf. Pessoal, o printf vai ser a mesma coisa. Nós precisamos, então, do índice da linha e do índice da coluna. Caso eu quisesse apresentar todos os valores, eu poderia substituir aqui, colocando dentro de um for, por um i e depois por um j. Tudo bem? Valor da linha, valor da coluna. Ok? Bem,
Algumas coisas que podem ajudar a gente na resolução de exercícios que utilizam vetores, que são as nossas constantes. Só, eu acho que já até falou isso na semana passada, que as constantes são variáveis onde o valor dentro dela nunca muda. Então, ela vai continuar sendo o mesmo do início ao fim do programa. Não pode ter alterado. O que pode ser interessante? Eu criar uma constante definindo o tamanho do meu vetor, ou então o tamanho da minha matriz, tudo bem? Para que eu não tenha nenhuma modificação indevida no decorrer do programa. Como que eu posso fazer isso? A gente pode utilizar o define logo depois da main, logo depois das bibliotecas, ou seja, antes da definição da main. E olha o formato que fica. Aqui tem um detalhezinho que está fora de padrão. Quando nós utilizamos constantes, tem um padrão que diz que todas as letras vêm em maiúsculo. Então, teria que ter, vamos ver se eu consigo escrever isso, gente. O define, então eu estou definindo uma constante. Eu tenho que colocar tudo em maiúsculo, linhas 3. Não tem ponto e vírgula aqui, tudo bem? Não tem tipo da variável aqui também. Eu tenho que linhas, tem o valor de 3. Não dá para modificar esse valor. Uma outra forma de fazer isso é utilizando a declaração parecida com as variáveis. Só que eu coloco... Eita, tá faltando um T aqui. Const. Antes da declaração, eu estou definindo que a minha coluna tem o valor 2 e não pode ser modificado. Tudo bem? E vieram os exercícios. Então, a gente está finalizando em relação aos conteúdos dessa aula. Alguma dúvida, pessoal? Em relação ao vetor, string, matriz? Deixa eu responder a pergunta da Ingrid. Acho que não tem... Pessoal, se tiver pergunta antes disso, eu não vi também. Então, da Ingrid, professora, que horas... Ingrid, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, mas hoje a gente vai ter de novo uma live, eu esqueci de colocar para vocês, de resolução dos exercícios da OBI. E, além disso, o professor Douradinho chamou uma reunião para 6. O meu horário de atendimento é das 6 às 7. Até às 6, até umas 7h30. Tudo bem? Mas hoje eu vou participar da live, então não vou conseguir ficar no horário de atendimento. Eu até ficaria, mas o problema é que eu tenho uma reunião antes. Tudo bem? A gente pode conversar na próxima semana. Tem algum problema? Ok. Se tiver alguma dúvida, a gente está finalizando agora, eu posso ficar mais uns minutinhos aqui, a gente tem horário de aula e a gente conversa. Dúvidas, pessoal? Posso, Damares, por favor, me envia. Maravilha, Jean, a gente já está terminando já. Pode ir sem peso na consciência. Uma boa semana para você. Eu vejo também agora, Gabriel. Não estou conseguindo deixar o código no formato que o site quer. Tá bem, obrigada, Bruna. É que só hoje mesmo, por conta da reunião e por conta da live. Se vocês quiserem assistir, por favor, estão convidados. Posso sim. Eu vou escrever aqui, Gabriel, que é mais fácil para não ter problema de escrita. Opa. Brenda, sem problema, Brenda. Deixa eu até já dar os avisos finais, então, porque tinha um detalhe que eu tinha pedido para vocês na semana passada, que era a especificação dos grupos. Para a gente não ficar numa loucura aqui para eu saber os grupos, eu vou criar um link para uma planilha simplesinha mesmo, e vou pedir para vocês preencherem. Lembrando que grupos de no máximo 5 integrantes, que a gente vai trabalhar um projeto, tudo bem? Quando a gente começar
paradigma de orientação a objetos. Tá dando... Tá, Breno, eu já dou também, a gente já dá uma olhadinha aqui. Então, pessoal, dúvidas em relação à aula? Tô vendo que tá uma galera com dúvida em relação à submissão da URI. Mas em relação à aula de hoje, algum problema? Alguma dúvida? Não? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou liberar para quem não tem dúvida. Vou parar a gravação. Tudo bem? E a gente fica uns minutinhos aqui. Para quem tiver dúvida, a gente vai conversando. Pode ser? Tô achando vocês muito quietinhos hoje. Bem, tá todo mundo quieto, então vou mandar um beijo para vocês, desejar um restinho de bom de semana. Por favor, quem não fez os exercícios dessa semana tem até o sábado, não se esqueçam disso, tem que praticar. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tá bem? Estou parando a gravação, pessoal.